Olá, alunos! Eu sou a professora Sara e essa é a aula de projeto de vida. E como vocês podem ver, nós estamos em um lugar diferente, porque aqui no Centro de Mídias a gente está fazendo de tudo, não é verdade? Hoje é dia de excursão, olha que bacana! E hoje nós estamos em um lugar muito especial e é lógico que eu trouxe também minha companhia, porque quando a gente sai para a excursão a gente sempre gosta de levar um amigo, não é verdade? E a nossa companhia de hoje é a nossa professora Luanda. Tudo bem, Luanda? Tudo ótimo. Olá, alunos. A gente está aqui no Museu Afro, como vocês já perceberam, e vou contar o objetivo da nossa aula, então. O objetivo é a gente falar sobre a diversidade cultural na formação do Brasil, não é isso, Sara? É isso mesmo. E o que nós vamos trabalhar? Quais são as competências socioemocionais que nós vamos desenvolver de maneira intencional na aula de hoje? Para começar, empatia, interesse artístico e respeito. Então, essas serão as competências socioemocionais que iremos trabalhar de forma intencional na aula de hoje. E para não perdermos o costume, não é porque é excursão que não tem atividade, não é verdade? Nós vamos, então, começar com a pergunta inicial, para a gente aquecer aí, né? Pega seu caderno, pega aí o seu material e responda para nós o seguinte. Diga para a gente quais foram os povos, na sua opinião, que fizeram parte da construção da identidade do povo brasileiro. Quais foram os povos que fizeram parte da construção da identidade do povo brasileiro? Combinado? Então, respondam aí que já já a gente volta para falar a respeito da resposta. Que vocês acertaram a resposta, né? Os povos que fazem parte da nossa identidade são os povos indígenas, os europeus e os africanos.
Ah, eu também acho que eles acertaram, Luanda. E como vocês são muito espertos, é lógico que a gente vai continuar dando atividade para a gente ver o conhecimento de vocês e para a partir daqui a gente ter mais conhecimentos na aula de hoje. Então hoje nós vamos nos focar nos povos africanos, combinado? Então a pergunta que não quer calar agora, que você vai responder no seu caderno é o seguinte: quais elementos da cultura africana você percebe no seu dia a dia? Combinado? Então escrevam aí no seu caderno. Quais elementos da cultura africana você percebe no nosso cotidiano, no seu dia a dia? E aí você tem um tempinho para responder. Vamos lá? Então, vocês conseguiram responder? Ah, e agora? Será que está certo? Se está errado? Então, para nós sabermos se está certo ou errado, para você ver se você respondeu certinho, eu quero apresentar para vocês um especialista, o educador Gabriel, que trabalha aqui no Museu Afro Brasil. E ele vai falar um pouquinho para a gente a respeito da influência da cultura dos povos africanos aqui no nosso país. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, Sara. Bom, como você falou, os povos africanos que formaram o povo brasileiro, assim como os povos indígenas, os povos europeus, as influências que temos desses povos vão muito além do que imaginamos. Na verdade, eu até mudaria de influências para a formação, né? São povos formadores. Então, esses povos deixaram influências para além daquelas mais aparentes, daquelas mais visíveis, como, por exemplo, na música, né? Como, por exemplo, a culinária, alguns aspectos que, em geral, são lembrados quando falamos em povos africanos. Mas, para além dessas influências, esses povos constituem a nossa própria, a nossa cosmovisão também. Há influências no que diz respeito à história das técnicas, da tecnologia, do trabalho. Esses povos que foram trazidos para cá, do continente africano,
para a colônia portuguesa, eles foram trazidos para trabalharem, para serem escravizados. No entanto, são povos que trouxeram consigo seus conhecimentos, suas culturas, suas visões de mundo. Essas influências elas estão muito além disso, elas constituem o nosso modo de ser, a nossa brasilidade. Essas influências, elas estão presentes no nosso imaginário social, elas estão presentes nas nossas formas de viver, estão presentes na nossa maneira de trabalhar, estão presentes na história da técnica, da tecnologia, enfim. Olha só, então nós vamos ver muito mais disso hoje, né, Gabriel? Sim. Então a nossa excursão começou, então se preparem agora que vocês vão conhecer cada detalhe que for possível hoje desse museu tão lindo e tão especial. Vamos lá? Vamos juntos, hein, Gabriel? Vamos. Olha só, então nós já estamos na nossa primeira parte da nossa grande excursão do Centro de Mídias. E nós estamos aqui nesse núcleo muito especial que o Gabriel vai contar para vocês sobre um pouquinho melhor a respeito dele, né, Gabriel? Sim. Bom, Sara, estamos em frente ao núcleo África, Diversidades e Permanências, da exposição de longa duração do Museu Afro-Brasil. Então, o próprio nome diz, né, África, Diversidades e Permanências, é um núcleo que busca ressaltar a diversidade dos povos africanos, né, a pluralidade dos povos africanos que foram trazidos para cá no contexto da escravidão, né, ao longo dos quase 4 séculos de tráfico de pessoas da África para cá, de tráfico escravista. Essas peças, elas não são peças que foram produzidas naquele contexto, mas elas nos remetem aos povos que produziram, aos povos que foram trazidos para cá, e os povos detentores dessas culturas representadas nesse núcleo. Então, boa parte dessas peças são estatuetas feitas em madeira, mas há também vestimentas, há outros objetos como porta, né? Ali atrás nós temos uma porta do povo Senufo, que é um povo situado na Costa do Marfim, numa região da África Ocidental, da costa ocidental africana, e é um povo que já detém os conhecimentos da agricultura, da metalurgia e do trabalho, né, do entalhamento em madeira. É uma porta feita em madeira, uma porta que pertencia a um celeiro, e um celeiro cuja finalidade era guardar alimentos produzidos com base na agricultura. Então, portanto, os povos africanos trazidos para cá, uma coisa importante da gente ter
uma coisa importante de se considerar quando estamos estudando a história, as histórias desses povos, são os conhecimentos que esses povos detinham. É muito comum, quando falamos no processo escravista, quando falamos na escravidão, reduzirmos os povos africanos à força física apenas, né? E é importante a gente pensar que, será que esses trabalhos feitos durante esse período escravista, esses trabalhos seriam possíveis se fossem realizados por povos que não tivessem nenhuma familiaridade com os saberes envolvidos na produção? Por exemplo, povos agrícolas, e a agricultura ela foi a base da economia colonial. Inclusive, a agricultura continua sendo a base da economia brasileira ainda hoje, né? A metalurgia, por exemplo, também, as técnicas de produzir as ferramentas, parte desses povos africanos trazidos para cá, também detinham esse conhecimento de metalurgia. E o mesmo podemos dizer da mineração. As técnicas de mineração também estão presentes na história desses povos, nas culturas desses povos africanos trazidos para o Brasil. Então, por exemplo, no ciclo da mineração, no ciclo da busca do ouro, da prata, dos diamantes no Brasil, os saberes utilizados para a extração desses minérios também são saberes que já faziam parte da história e da cultura dos povos africanos trazidos para cá. Então, boa parte dos saberes, das técnicas, das tecnologias, das formas de trabalho presentes na história do trabalho no Brasil, na história da técnica e da tecnologia brasileira, são saberes trazidos com esses povos africanos. Gabriel, vamos dar uma olhadinha? Vamos lá. Vamos conhecendo esse lindo museu na nossa excursão de hoje. E agora a gente está em outro núcleo, que é um núcleo também muito importante, não é, Gabriel? Bom, Sara, esse núcleo é o trabalho e escravidão, também faz parte da nossa exposição de longa duração, aqui do Museu Afro-Brasil. E dando continuidade ao que nós tratamos no núcleo anterior, né, sobre as técnicas, os saberes, as formas de trabalho, enfim, os ofícios presentes entre as culturas e as civilizações africanas, esse núcleo, ele aborda também esses conhecimentos, ele retoma esses conhecimentos, mas já no contexto do período escravista, né? Então, um período que durou em torno de 350 anos, né, quase 4 séculos, aqui no Brasil, um período fundamental para entendermos a história do Brasil, afinal, é o maior período de história do Brasil desde a chegada, né, dos europeus, desde o início da colonização. Nesse período,
a vida material e a vida social, ela estava totalmente relacionada à escravidão. Ela era produzida a partir do trabalho dos escravizados. E uma coisa importante de se ter em mente quando abordamos esse período são os saberes envolvidos nos trabalhos. Não existe trabalho sem saber, não existe trabalho sem conhecimento, não existe trabalho que não seja também intelectual, em alguma medida. Então, por exemplo, nesse núcleo, a partir da própria materialidade das peças, a madeira, os diferentes metais, né, os diferentes ofícios demonstrados nesse núcleo nos remetem também àqueles ofícios presentes nos povos e nas culturas africanas. Então, nós falamos sobre a agricultura, sobre a mineração, sobre a metalurgia. Todos esses ofícios estão presentes aqui, além de ofícios urbanos, como da sapataria, por exemplo, como da joalheria. Enfim, é um núcleo que trata da escravidão em suas diferentes dimensões. Não apenas no mundo rural, porque é muito comum associarmos a escravidão também apenas às fazendas, né? Apenas à agricultura, mas demonstra também a escravidão presente nesses outros setores da vida, nessas outras dimensões do mundo do trabalho. A escravidão urbana, por exemplo. E então, vocês estão gostando do nosso passeio, da nossa excursão? Muito bom, não é? Agora, tem uma notícia não tão boa. Está chegando ao fim, tudo que é bom dura pouco, não é verdade? Mas vocês estão aproveitando ao máximo, eu tenho certeza. E agora nós estamos no último núcleo que vocês vão conhecer agora mais um pouquinho, né, Gabriel? Sim, esse aqui é um núcleo de História e Memória, um núcleo que traz figuras negras que se destacaram na história do Brasil, traz também fatos históricos que, quando não foram protagonizados, tiveram uma importante presença negra nesses fatos. E é um núcleo bastante interessante porque, depois da gente ter visto África, Diversidade e Permanências, depois da gente ter visto um núcleo sobre a escravidão, traz a presença negra em outros contextos, principalmente no contexto pós-escravidão. Traz a presença negra no abolicionismo, por exemplo, retratado na figura de Luiz Gama, que está nesse núcleo, André Rebouças, Teodoro Sampaio também. É um núcleo interessante porque, por exemplo, Avenida Rebouças, a Rua Teodoro Sampaio, né, muita gente não sabe que são figuras negras importantes da história do Brasil. E essas figuras são retratadas nesse núcleo. Traz pessoas negras que se destacaram também nos campos das artes, da literatura, da música também, em diferentes áreas do conhecimento.
Dentre os fatos históricos, tem a figura do João Cândido também, que se destacou como uma liderança da revolta da Chibata no começo do século XX. Traz também a presença negra no levante constitucionalista de 22, a Legião Negra é retratada aqui. A imprensa negra é retratada aqui também, tem alguns jornais da imprensa negra, algumas de suas lideranças estão presentes nesse núcleo. Então é um núcleo muito importante. Quando visitarem o Museu Afro-Brasil, vale a pena dar uma passada no núcleo de História e Memória. Olha só, coisas muito importantes nós aprendemos hoje, não é verdade? A nossa excursão está acabando aqui, nossa aula excursão. Porém, você pode voltar aqui em outro momento, você pode combinar com o pessoal da sua escola, com vocês professores, né, que estão aí assistindo, acompanhando. Vocês podem combinar e vir realmente numa excursão presencial, que eu tenho certeza que o Gabriel vai receber todo mundo aqui muito bem. Por quê? Não existem só esses 3 núcleos, vocês sabem que existem outros núcleos aqui, não é verdade, Gabriel? Sim, Sara. Ao todo são 6 núcleos temáticos na nossa exposição de longa duração, além das exposições temporárias, que em geral ficam no térreo e no subsolo e estão sempre sendo renovadas. Então, ou seja, quem vier no Museu Afro-Brasil sempre vai ter alguma coisa nova para ver. Nossa excursão vai terminando por aqui, mas vocês podem ir e continuar essa excursão fora da nossa aula, não é? Quero ver vocês se organizando, vocês professores, alunos, após pandemia, para virem aqui nesse museu tão lindo e tão especial, conhecer todos os outros espaços. Então, se você quiser mais informações, se eles quiserem mais informações, Gabriel, como que eles fazem para obter essas informações? Bom, para mais informações, entrem no nosso site www.museuafrobrasil.org.br e em nossas redes sociais, Facebook e Instagram, Museu Afro Brasil.
excelente, hein, Gabriel? Eu estou assim muito feliz de ter conhecido esse museu a partir das suas palavras, a partir do seu olhar também. E foi assim muito gratificante, muito especial a nossa manhã aqui no museu. E agora, nós somos de projeto de vida, nós sempre falamos a respeito dos nossos sonhos, daquilo que nós queremos fazer mais para frente, não é, alunos? Então, de repente, você, aluno, está aí assistindo, ouviu o Gabriel falando e ficou igual a mim, né? Ficou assim super impressionado com tanto conhecimento, com tanta verdade nas coisas que falou. Então, acredito que você também pode ser que tenha alunos que tenham interesse de seguir a mesma profissão do Gabriel. Aí eu vou deixar aí para vocês essa dica, ele vai nos dar agora algumas dicas de como ser um educador em um museu. Você pode nos ajudar com mais essas informações, Gabriel? Bom, eu sou formado em História, eu fiz mestrado em História Social, atualmente sou doutorando em História Econômica, mas para trabalhar no museu, no núcleo de educação, não só historiadores, né? Tem pessoas que trabalham ou já trabalharam aqui que são de outras áreas. Pessoas formadas em artes, pessoas formadas em sociologia, pessoas formadas em educação, enfim. E além do núcleo de educação, existem outros setores do museu também, o setor de pesquisa, salvaguarda. Então, diferentes campos do conhecimento, né, estão presentes aqui dentro, no trabalho do Museu Afro-Brasil e de outros museus também. Olha aí, então, para você uma dica, você que gosta aí desses componentes curriculares relacionados à história, relacionados à arte, olha aí uma possibilidade para que você siga aí o seu projeto de vida, os seus sonhos. E eu estou, assim, muito feliz de verdade de ter conhecido você, Gabriel, e mais uma vez eu quero te agradecer pela companhia dessa manhã. E vocês não vão embora ainda, né? O Gabriel vai se despedindo agora, né? Você quer dar suas últimas palavras? Não, agradecer também a toda a equipe e espero que as pessoas venham ao Museu Afro-Brasil, venham conhecer, porque é um espaço que eu tenho certeza que muita gente vai se reconhecer nele. Uau! E olha, vocês venham e marquem a gente nas redes sociais que a gente quer acompanhar esse passeio que vai ser pós-aula, hein? Então, estamos combinados. E agora, para a gente fechar aqui, nós começamos com interação, nós começamos lá usando o caderno, então não pense que você tem que fechar seu caderno. Deixa o caderno aberto agora, que nós vamos para a nossa última atividade do dia, que é a seguinte. Nós falamos bastante de competências socioemocionais. Empatia, respeito, a questão da abertura ao novo pelo interesse artístico. Então, a pergunta para vocês agora é a seguinte. Com os fatos que vocês viram na aula de hoje, com tudo que você aprendeu na aula de hoje, em que momento esses fatos podem te ajudar a desenvolver essas competências? Empatia, respeito, interesse artístico. Combinado? Então, escrevam aí no caderno como que a visita ao Museu Afro-Brasil pode te ajudar a desenvolver essas 3 competências. De novo, empatia, respeito, interesse artístico. Respondam aí no seu caderno e já já a gente volta para fechar essa aula com chave de ouro, combinado?
Estava acompanhando aqui essa excursão com a professora Sara e o Gabriel, maravilhosa, e respondendo a pergunta que a professora fez, né? É importante a gente se abrir ao novo, conhecer novas culturas, né? Ouvir coisas que normalmente a gente não escuta quando a gente aprende sobre a história do Brasil, diretamente no museu, já que empatia a gente se colocar no lugar do outro, né? Se abrir a novas narrativas, né? A novas formas de ver o mundo. Eu acho que essa aula aqui que você deu, professora Sara, foi importantíssima e responde à pergunta, né? O respeito a gente aprende conhecendo o outro, né? Conhecendo outras culturas. Eu estava aqui, como eu disse, acompanhando a excursão, amando. Perfeito. Então, eu acredito que foi isso que vocês responderam também. Pode ser que tenham tido outras respostas e eu quero conhecer essas respostas também. Vocês podem falar, podem comentar depois que acabar a aula lá nas nossas redes sociais, no hashtag Eu no CMSP. E vocês podem dizer qual a parte do passeio vocês mais gostaram, qual a parte vocês gostariam de ver pessoalmente, presencialmente. E vocês podem também fazer essa relação que a professora Luanda acabou de falar, não é? Empatia, para a gente se colocar no lugar do outro, nada melhor do que a gente conhecer a história do outro, para que a gente possa sentir como essa pessoa sentiu, se colocando no lugar dele. A questão do respeito, o conhecimento nos leva a respeitar. E a questão do interesse artístico, olha só, o museu está cercado de arte, cercado de coisas que foram feitas com a criatividade, e eu acho que já cabe aí também, dentro dessa competência socioemocional, aí a criatividade também, porque quando você vem aqui, você sai desse lugar cheio de novas ideias para criar outras coisas. Poesia, arte, música. Eu estou saindo daqui super inspirada. E você, Luanda? Eu também. Então, vamos lá que a gente vai criar muitas coisas após essa aula e eu tenho certeza que vocês também. Então, compartilhe conosco nas redes sociais e em todos os canais que vocês puderem para a gente ver o feedback dessa aula. Combinado? Então, um grande beijo a todos vocês, um excelente dia e, quando puder, venham visitar, sim, o Museu Afro Brasil, que será, você vai ver, você não vai se arrepender, vai ser muito importante também para o seu desenvolvimento socioemocional.